Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresenta Minha Cidade Tem Gente do Bem. Então, a gente vai entrevistar o Carlos. O Carlos aqui, ele é um historiador da parte da tarde do Museu Major Novaes. E, Carlos, quer falar um pouco sobre você? Me chamo Carlos Roberto, trabalho aqui no Museu Major Novaes. Aqui a gente faz um trabalho de pesquisa e também a gente trabalha com a ideia de mediação. Então a gente acompanha o público e vai tirando algumas dúvidas e falando e aprofundando um pouco mais da história da cidade de Cruzeiro. Então, Carlos, a gente escolheu você realmente por você ter essa proximidade com a história de Cruzeiro, e o objetivo do nosso projeto é trazer uma memória que foi apagada da cabeça de muitos cruzeirenses, que é a memória do movimento operário de Cruzeiro. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que foi o contexto que ocasionou nesse movimento. Então, quando a gente discute o movimento operário na cidade de Cruzeiro, a gente passa pela ferrovia. E para a gente passar pela ferrovia, nós também estudamos essa transição do século XIX até o século XX. O que acontece? Nós estávamos saindo de um período de império, nós estávamos saindo de um período de segundo reinado, e a entrada na República traz consigo algumas transformações e mudanças. E Cruzeiro, geograficamente, acabou sendo palco dessas mudanças por alguns motivos. Primeiro, a presença do café no século XIX, e também o seu entroncamento entre os estados. Esses foram alguns motivos que trouxeram a ferrovia para o município. E quando a gente fala de ferrovia, a gente fala de transformação social, política e econômica. E Cruzeiro acabou sentindo essas mudanças e a cidade passou a se desenvolver nessa perspectiva ferroviária e urbana. Você já deu esse contexto inteiro sobre o movimento operário na cidade. Eu queria que você falasse agora um pouco sobre o que era esse movimento, como que ele ocorria. Então, quando nós falamos desse movimento operário, colocando em linhas gerais, nós estávamos presenciando uma transformação social, não só em Cruzeiro, mas também em todas as partes. A figura do proletariado, a figura do trabalhador era uma novidade para a época. Sendo assim, não havia mecanismos sociais, políticos, que entendesse esse novo perfil trabalhista que estava surgindo. A partir disso, nós tínhamos uma defasagem no sentido econômico, nós tínhamos uma defasagem de dar sustentabilidade para essa classe. O que acontece? Muitos desses movimentos acabaram se organizando, sendo assim, foram à luta, foram reivindicar alguns direitos, dentro desse contexto geral. A cidade de Cruzeiro também participou dessas ações, porque quando a gente fala dessa transformação, desse início do século XX, a gente traz a figura do operário
em que dialoga com a ferrovia, e esse operário que vai também à luta, vai também à batalha, participa de movimentos sociais, e esses movimentos têm uma certa proximidade com ideias mais esquerdistas. Então, Cruzeiro, a gente tem que imaginar Cruzeiro dentro de um macro e também de um micro. Então, quando a gente fala do ferroviário cruzeirense, a gente fala desse trabalhador que participou ativamente de políticas com características de esquerda. Nós temos os exemplos de uma greve geral que aconteceu em São Paulo em 1917. Essas greves gerais teve a participação de cruzeirenses, graças à ferrovia, e esses cruzeirenses, podemos colocar que eles estavam no meio desse processo, no meio dessa formação de partidos voltados mais à esquerda. Então, a gente sempre faz essa lógica quando a gente fala de ferroviário, do micro para o macro, para a gente entender todos os contextos. E os cruzeirenses que participaram são rememorados, são relembrados em várias situações aqui no Museu Major Novaes, como, por exemplo, algumas exposições que traz a figura, que traz nomes, que traz imagens, e a gente vai fazendo esse trabalho de sempre rememorar e dar valor a essa história. Bom, muito Então, já que você disse de todo esse contexto, eu acho incrível como quase ninguém conhece esse pedaço. Então eu queria que você falasse um pouco também sobre como que veio o apagamento das histórias. O apagamento do movimento esquerdista no Brasil, ele começa com políticas que partiam para silenciamento. Quando a gente fala de política brasileira, a gente sempre lembra de grandes nomes, por exemplo, de Getúlio Vargas, de Dutra, que foram pessoas que tentaram controlar esses movimentos. O que acontece no Brasil, alguns historiadores também apontam que foi um movimento de esquerda um pouco isolado. Nós não vivemos um processo industrial muito forte que desse uma certa base para esses acontecimentos. Então, o estado de São Paulo sentiu isso, outras regiões sentiram isso. Então, o movimento esquerdista e trabalhista foi muito desmembrado. Então, quando a gente olha por esse prisma, a gente vê uma certa fraqueza num sentido de união. E essas fraquezas puderam ser percebidas em governos que colocaram uma ideia autoritária, uma ideia de fiscalizar partidos, uma ideia de silenciar movimentos grevistas, movimentos sindicais. O próprio Getúlio fez muito isso. Obrigado muito pela sua presença e obrigado por fazer parte do nosso projeto. Eu que agradeço.